50 mil reais investidos em apenas um ano. Nesse vídeo daqui eu vou compartilhar contigo a minha carteira completa de investimento, todos os ativos que eu tenho dentro da carteira, o que eu vendi, o que eu comprei, preço médio das minhas ações e dos fundos imobiliários, e vou te mostrar quanto que eu recebi de dividendos durante um ano investindo 50 mil reais e fazendo aportes regulares todos os meses. Vou compartilhar contigo a minha metodologia de investimentos e como eu mesmo desenhei essa carteira para poder me trazer um retorno excelente no longo prazo. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo detalhadamente na tela do meu computador. Já estou aqui com o Investidor 10 aberto, onde eu consolido a minha carteira e eu tenho todos os meus ativos cadastrados por aqui. De bate-pronto, a gente já vê que de patrimônio total eu tenho 50.495 e do meu bolso investidos saiu 48.935. O resto desse valor é valorização das minhas ações dos fundos imobiliários, dos ETFs e criptomoedas que eu tenho dentro da carteira e dividendos recebidos. Nesse período de 1 ano e 3 meses que eu estou investindo, eu já recebi de dividendos R$ 1.325 e valorização dos ativos R$ 1.560, que somando os dois dá um lucro total de R$ 2.886. Aqui do lado a gente tem os dividendos recebidos, como eu te disse, R$ 1.300 em média recebidos de dividendos nos últimos 12 meses e uma variação de 3,19%. Aqui embaixo a gente vê que eu comecei, deixa eu até colocar aqui, desde o início, eu comecei a investir no mês 9 de 2024, então tem um ano aí, 3 meses, e o meu primeiro aporte foi de R$ 1.028, foi quanto eu apliquei. Depois daí eu vim fazendo aportes regular todos os meses, sem falhar um mês, e ao total eu consegui construir esse patrimônio de 50 mil reais em um ano. Então eu saí aqui de R$ 1.028 e foi aqui para 6 mil, 10 mil, 17 mil reais, 20 mil reais, fazendo aportes todos os meses, 22 mil reais, e aqui sem falhar. No mês 5 eu já tinha 28 mil reais e a gente seguiu investindo regularmente até essa marca de 50 mil reais. E como está a distribuição desses ativos dentro da carteira? Eu tenho 33% em ações brasileiras, 10%, quase 11% aí em criptomoedas, que eu tenho 100% das criptomoedas em Bitcoin, não tenho nenhuma outra. ETF, eu tenho 7,3% da carteira. Fundos imobiliários, 25% em média, 12 mil reais investidos em fundo imobiliário. Renda fixa, 20%. E aqui eu tenho um pouquinho só em tesouro direto, que foi uma posição que eu comprei lá no início, quando eu comecei a investir. Não aportei mais em tesouro direto, não pretendo aportar mais. Falando aqui um pouco sobre a metodologia de investimento. Eu não tenho uma carteira focada em geração de renda. O meu objetivo atual não é receber o máximo de dividendos possíveis. Até porque eu sou muito novo, tenho 21 anos só, e eu quero construir essa carteira para usufruir dos dividendos dela daqui a muito tempo, 10, 20, 30 anos, é quando eu quero começar a colher os frutos dessa carteira. Então você vai ver que eu tenho ações que não pagam dividendos, eu tenho ativos que não pagam dividendos, e essa é a minha metodologia. Eu tenho uma parcela da minha carteira que gera renda para mim todos os meses, que são os fundos imobiliários e algumas ações boas pagadoras de dividendos. Eu tenho uma grande parcela da carteira que não paga dividendo e não distribui renda, como por exemplo ETF, criptomoeda e algumas ações. Então aqui a gente vê que de ações eu tenho apenas 6 ativos e 17 mil reais investidos. Banco do Brasil, eu tenho 373 cotas a preço médio de R$ 23, atualmente está em R$ 22,46. Estou com uma variação negativa de 4,54% de variação e uma rentabilidade de 3,57%. Banco do Brasil aí que recentemente oscilou bastante, chegou a bater quase R$ 30 esse ano, depois caiu para 17. Aproveitei muito essa queda, aumentei a posição, mas hoje eu já estou com 16% da carteira em Banco do Brasil. Não pretendo aumentar a posição por enquanto, até porque eu tenho outros ativos em oportunidade, mas é um banco excelente, é a maior posição da minha carteira e não pretendo me desfazer dele. A segunda ação que eu tenho na carteira é BR Partners, que é uma ação que eu adoro, quero muito ter essa ação por longo prazo. Tenho 158 cotas a 14,47 de preço médio e atualmente está sendo cotada a 19,15, uma variação de 32%, e considerando todo o dividendo que eu já recebi, estou com uma rentabilidade de 45,13.
BR Partners distribui muito dividendo, é uma das ações que eu tenho dentro da carteira que me gera renda. Eu gosto muito dessa ação, cresce pra caramba, paga bastante dividendo, não quero me desfazer dela nem tão cedo e quero aumentar a posição. Atualmente eu só tenho R$ 3.000 investidos e pretendo ir aumentando posição ao longo do tempo. Terceira ação que eu tenho na carteira é VEG, que eu também gosto bastante. Todos os ativos que eu tenho atualmente na carteira eu gosto muito. Então VEG é uma dessas posições, tenho 55 cotas a 36,51. Aproveitei essa queda que a VEG teve recentemente para começar a montar a posição. Queria ter aproveitado mais, mas já subiu muito rápido e atualmente está em 43,34 o preço de VEG. Estou com uma rentabilidade de 18% e uma rentabilidade, estou com uma variação de 18%, né? E uma rentabilidade de 23%. Só tenho R$ 2.300 em VEG, como eu disse, queria ter aumentado a posição, mas atualmente esse é o valor que eu tenho. E ENGIE, que é uma ação do setor elétrico, que é a minha única posição no setor elétrico, uma empresa que eu vejo também com bons olhos para o longo prazo. Tenho 42 ações de ENGIE a um preço médio de R$ 38,31 e atualmente está sendo cotada a R$ 42. A variação de 9,81 e uma rentabilidade de 9,48, considerando os dividendos. Tenho R$ 1.700 investidos em ENGIE. E aqui eu também tenho PRIO dentro da carteira, 25 ações a um preço médio de R$ 40,95, atualmente está em R$ 37,40. Estou amargurando aí uma desvalorização em PRIO, é uma ação que não paga dividendos, não distribui. Eu gosto da ação, quero aumentar a posição e vou aumentar a posição. Meu próximo aporte vai ser em PRIO, então já estou te dando um spoiler, se tu quiser acompanhar, o próximo vídeo vai ser de aporte em PRIO, não só em PRIO, né? Vou ter outras ações também que eu vou aumentar a posição, mas PRIO com certeza é uma delas, porque eu enxergo oportunidade nesse momento. E por fim, tenho aqui Sanepar, 106 ações a 6,28, atualmente está em 6,91. Estou com uma rentabilidade de 9,75 e uma variação de 10% em Sanepar. Valor investido bem baixinho, comprei ali um pouquinho para começar a estudar a ação, penso em aumentar a posição, mas por enquanto eu estou de olho, até pela questão do precatório, por tudo que está acontecendo. Quero aumentar a posição, mas eu vou bem devagarzinho, não tenho muita loucura aqui com o Sanepar, que é a ação do setor de saneamento que eu tenho. Com isso, a gente fecha as 6 ações que eu tenho dentro da carteira e a gente parte para os fundos imobiliários. Aqui, os fundos imobiliários, é importante eu falar, que foi os ativos que eu comecei a minha carteira. Quando eu comecei a investir, eu só comprava fundo imobiliário, até por isso que eu tenho esse percentual de 25% da carteira. Como eu disse, o meu objetivo hoje não é ter uma carteira focada em geração de renda, mas eu gosto desses fundos aqui, vou manter eles dentro da carteira, mas por hora eu não vou ir aumentando posição em fundo imobiliário. Vou passar aqui de forma rápida. Tem o HGLG, 17 cotas a um preço médio de 1,51, né, 151,90, atualmente está em 157, rentabilidade de 10,85. KNSTR, tenho 21 cotas a 9,95, atualmente está em 104, estou com uma rentabilidade de 18%. BTLG, 14 cotas a 96, atualmente está em R$ 103, uma rentabilidade de 17,42. Juro 11, fundo de infra, gosto muito do juro, tenho aí 14 cotas a R$ 97, hoje está 98, distribui muito dividendo, estou aí com 8% de rentabilidade no juro 11. Dividend yield aqui, ó, quase 1% ao mês. O KNCR também, né, distribui mais de 1% ao mês. Então são fundos aí que tem uma rentabilidade muito boa. HSML, fundo de shopping, aí tenho 14 cotas a 72, hoje está a R$ 85. Uma baita rentabilidade, 25% HSML. Comprei a um preço muito bom, aproveitei ali da oportunidade. Ainda está com desconto e é um baita fundo que eu gosto bastante. HGRU, 9 cotas a 118, atualmente está em 126, tem uma rentabilidade também de 17% em HGRU. RZTR, 12 cotas a 91, atualmente está em 91, mas também distribui um dividendo muito bom recentemente, então a rentabilidade está lá para cima em quase 13%. HGBS, tenho 50 cotas, mas por conta do desdobramento que teve, né, eu comprei a R$ 180, aí está aqui como 18, e atualmente o preço está em R$ 20, rentabilidade de quase 19%. E PVBI é o fundo aqui pimentinha que eu tenho 4 cotas somente a R$ 77, hoje está em 75, rentabilidade de 4,68. Tenho uma concentração muito baixa
mas eu coloquei aqui para ir acompanhando também, quem sabe, o aumento de posição nesse fundo de shopping. Eu estou com uma baita rentabilidade em fundo imobiliário, justamente pelo preço que eu consegui comprar as minhas cotas. Ano passado, os fundos imobiliários estavam passando por uma crise muito grande ali, ninguém mais queria saber, estava realmente tudo muito descontado. Foi aí que eu comecei a montar minhas posições e atualmente, né, um ano depois, eu estou com uma rentabilidade muito boa, eu consegui juntar dividendos e valorização de cota. Comprei bons fundos a bons preços que distribuem bons dividendos. Falando em Bitcoin, aqui eu tenho uma posição muito pequena ainda, eu penso em aumentar essa posição, mas por hora eu tenho R$ 5.500 em Bitcoin, R$ 588 mil, hoje está em R$ 554 mil, justamente pela queda que o Bitcoin teve recentemente. De ETFs, eu tenho apenas IVVB11, tenho somente R$ 3.600, 7% da minha carteira está em ETFs, que está atrelado ao dólar, né? No caso o IVVB11. Queria muito aumentar a posição, mas pelo preço, a R$ 409, eu acho que está bem esticado, justamente pelo crescimento que o S&P teve recentemente. Por mais que o dólar tenha caído, os ativos lá fora todos estão muito esticados e aí acaba puxando o preço do ETF para cima. No momento eu quero muito aumentar a posição em dólar, porém não está compensando, na minha visão, comprar o IVVB11. Dito tudo isso, esse é o desenho atual da minha carteira. Tenho muito orgulho do que eu construí nesse período muito curto de tempo. Agora eu vou te mostrar os proventos que eu recebo todos os meses de dividendos que essa carteira me gera e qual a minha perspectiva com esses ativos para o longo prazo. Falando de proventos agora, ao total eu recebi R$ 1.325. O maior dividendo que eu recebi em um mês foi R$ 186 no mês 6 e atualmente o último dividendo que eu recebi foi no mês 10, recebi R$ 113, vindo somente de fundos imobiliários. Uma coisa que eu queria mostrar é isso aqui. Olha a evolução que eu tive desde o início da minha carteira. No primeiro ano eu recebi R$ 103,50, no segundo ano eu já recebi R$ 1.352, que é o valor que eu vou fechar até o momento em 2025. De um ano para o outro, eu cresci mais de R$ 1.000 os dividendos que eu recebi, mesmo tendo uma carteira não focada em geração de renda. Em 2026, esse valor com toda certeza vai no mínimo dobrar. E assim, no longo prazo, eu vou conseguir montar uma carteira que vai me aposentar e que vai continuar me gerando renda e valorização enquanto eu estiver acompanhando, fazendo os meus aportes e desfrutando do que essa carteira aqui vai me gerar no longo prazo. E se tu está começando, no final desse vídeo e aqui na descrição, eu vou deixar o link de um vídeo que eu compartilho contigo como começar a investir com R$ 5 e transformar esses R$ 5 em mais de 2.900, sem truque, sem loucura. Eu te mostro na prática tudo que tu precisa fazer para poder fazer esse dinheiro e dobrando com o tempo e no final tu fazer R$ 5 virar mais de 2.900. Então, se esse assunto te interessa, no final eu vou deixar o link na descrição para tu assistir esse vídeo. E mais uma vez eu te digo, se tu quiser me acompanhar nessa jornada, vendo os meus aportes, a evolução da minha carteira com o tempo, os novos ativos que eu vou colocar dentro da carteira e as posições que eu vou ir aumentando com o tempo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o teu like, me acompanhar, porque eu vou entregar muito conteúdo de forma semanal por aqui, que com certeza vai te ajudar no teu processo. Espero que tu tenha gostado. Deixa aqui embaixo o que tu achou da minha carteira, qual ativo tu tem dentro da carteira. Se tu quiser um vídeo específico sobre alguma ação, algum fundo imobiliário, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer atender o teu pedido. Mais uma vez pela tua audiência, o meu muito obrigado e até a próxima.